Ó, quero te convidar agora para entender sobre um assunto que eu particularmente tô doida para aprender, que eu não entendo. E eu vou aprender com ele, que é o segundo maior, não é isso. O Brasil é o segundo maior importador de azeite, mas eu vou entender com ele que é um dos maiores especialistas de azeite do nosso país, gente. Então, a gente tá muito bem servido, viu? E ele falou que vai ensinar pra gente os tipos de azeites, os mais indicados para aquela receita. Ele é um profissional, é um degustador profissional de azeites, tem formação internacional, tá mais de 10 anos envolvido no mundo dos azeites. Tanto é que ele dá palestra, curso, promove as degustações em eventos por todo o Brasil e veio aqui nos prestigiar. Ó, que honra. Paulo Freitas, seja bem-vindo. Prazer, Cláudia. Uma boa tarde. Amei essa história porque eu quero aprender sobre azeite. Sim, acho que é algo A gente interessante, fala tanto né, de azeite, né? A gente fala azeite extra virgem. Sim. Mas às vezes a gente nem sabe qual que é a diferença. Não, e os azeites, mesmo extra virgem, tem diferenças, Tem né? diferença. A gente está passando no mundo do azeite hoje, o que a gente vivenciou com o vinho, uns 20 anos atrás. Né? Então começam a surgir tipos diferentes de azeites extra virgem. E para que serve isso? Para aplicações em pratos gastronômicos diferentes. A pergunta normal, que azeite que eu uso para salada? Qual é o melhor azeite para um bacalhau? É isso que talvez a gente vai poder abordar um pouquinho aqui com você. Gente, que joia. E faz diferença, claro, depois no sabor da comida. Você vai perceber as diferenças, né? Vou te convidar para degustar azeite, né? E ensinar aos seus telespectadores, né? Maravilha. As suas percepções também. Bom, você trouxe vários azeites aqui. Exato. O que a gente pode aprender com eles? Aqui a gente tem aqui uma seleção de azeites e produtores, né? Que tem aí uma diferença de aromas e sabores. Acho que a primeira dúvida que todo consumidor tem é a acidez. Tá. Muita gente compra azeite por acidez. Uma acidez mais baixa, eu vou comprar esse tipo de azeite. Aqui nós vamos experimentar azeites, todos eles estão em torno de 0,1, 0,2 de acidez. Para mostrar para você que não é a acidez que faz a diferença. O que faz a diferença são as variedades de azeitona. É como o vinho. No vinho não tem variedades de uva, no azeite tem variedades de azeitona. São mais de 1.200 variedades de azeitona. Então, isso é que dá sabores, aromas e atributos sensoriais diferentes em cada azeite. Agora, a produção me falou que o Brasil é o segundo maior produtor de azeite. É o segundo maior importador de azeite. Importador, né? De azeite, tá? Você... Porque a gente não tem as oliveiras aqui, né? A gente começou tem a ter. Um pouquinho. Nós estamos um pouquinho, né? O Brasil hoje é um grande consumidor, nós somos entre os 10 países, nós estamos na 9ª posição, né? Isso considerando os países que são grandes produtores, como Itália, Espanha. A gente é o segundo importador, a gente só pede para os Estados Unidos em termos de importação de azeites. E esse ano a gente vai atingir aí 80 milhões de litros de consumo. E os produtores brasileiros estão começando, né? Nós produzimos aí algo em torno de 200 mil litros de oliveiras aqui no Brasil, com oliveiras aqui no Brasil. Qual é a região que a gente Nós tem temos mais duas oliveiras? áreas, uma na região do Rio Grande do Sul, na região da Campanha, né? Que concentra aí uma quantidade, algo em torno de 100 a 150 produtores, e aqui na região sudeste, na Mantiqueira, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Na Serra da Mantiqueira tem também uma quantidade já interessante de produtores. E eu trouxe aqui um azeite da Mantiqueira, Ó, que né? legal. Da cidade de Aiuroca, que fica perto de Caxambu. Então, Pra o gente Brasil poder está experimentar. produzindo um bom Está azeite. produzindo um excelente azeite. Você estava falando da acidez. O interessante é a gente consumir um azeite de baixa, média ou alta acidez? Por ou legislação, né, você falou dos tipos de azeite. Azeite extra virgem tem um limite legal, que é o mesmo no mundo inteiro, e o Brasil segue essa denominação. É até 0,8%. Mas a acidez é um termômetro de um processo bem feito ou mal feito. Né? Conforme você faz o processo bem controlado, uma boa retirada das oliveiras, um bom processamento o mais rápido possível da colheita, você tende a ter acidez baixa. É um termômetro, mas não é sabor ácido. Né? Que as pessoas desligam com vinho, por exemplo, que tem acidez. O azeite não é o sabor ácido, está ligado a uma estrutura da gordura, que são ácidos graxos. Ok. Então não tem sabor. Então não compre o azeite exclusivamente por acidez. Né? A gente está aprendendo variedades de azeites, regiões produtoras. A gente tem aqui um azeite da região de Trás-os-Montes, de Portugal, que é um azeite muito interessante, por exemplo, para bacalhau. Um azeite da Espanha, que é o maior produtor mundial de azeites, mais da metade do azeite mundial é feito na Espanha. Na região da Andaluzia.
que está entre os três, esse produto especificamente está entre os 3 produtos mais bem avaliados do mundo do azeite. Então a gente fez aqui uma seleção muito especial para o seu programa. O Brasil importa muito azeite, a gente falou que é o Sim. segundo maior importador do mundo. Ele importa um bom azeite? Aquele que a gente vai no supermercado e vê lá o espanhol, o português, é um bom azeite? A gente está dentro dos padrões, né, estabelecidos no mundo, né? O azeite tem um problema no mundo inteiro de fraudes de azeite. E aqui no Brasil a gente começa a combater isso com mais intensidade. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, né? Mas isso é um problema que há necessidade de estar sempre atento. Tem que estar atento. O que a gente importa são azeites de qualidade internacional, que a gente encontra no supermercado. Hoje em dia, são azeites que atendem uma demanda de qualidade padrão, vamos chamar assim, né? E você já tem os azeites de produtores, pequenos produtores também internacionais. Que aí é o que a gente vai aprender agora. É o que a gente vai aprender, né? Então vamos lá, Vamos porque lá. hoje eu estou perguntadeira aqui, mas quero aprender. Então, o que a gente vai observar num azeite, né? A acidez, como eu falei, é importante até um certo ponto, mas não vai te dar perfil de sabor. E aqui acho que você vai poder experimentar isso, né? Esse copinho azul, né? Isso não é só para ficar bonito na filmagem. Esse copinho azul é um copo oficial para degustação de azeite. Tá. Porque uma outra impressão que as pessoas têm é que quanto mais verde o azeite, mais intenso é. Na verdade, a cor verde está ligado à clorofila da azeitona. Mas não quer dizer que ele vai ser mais ou menos intenso. Então, para que a gente experimenta um azeite, né, do ponto de vista de consumidor? O que o consumidor deve estar observando, Cláudio, quando vai comprar? Mais do que ficar procurando, deixa eu ver a acidez, né? É na parte de trás dos rótulos que tem informação quando aquele produto foi envasado, por exemplo, de que safra é. Porque a gente falou muito de azeite e vinho, mas tem uma diferença brutal entre azeites e vinhos. O vinho pode melhorar ao longo do tempo, o azeite piora, né? Ele vai começar a oxidar, vai poder surgir problemas de ranço, sabores desagradáveis. Então, a primeira dica é, olhe quando esse produto foi envasado. Tá? Quanto mais jovem o azeite, mais intensos vão ser os aromas e os atributos que a gente percebe numa degustação. E também se esse produto foi produzido e envasado naquele país. Porque às vezes a gente tem produtos que são simplesmente envasados. Você não sabe a origem. Ele veio de Portugal, veio da Espanha, veio da Itália. Então essa é outra informação que tem atrás, né, de um rótulo de um azeite. Então uma das coisas mais importantes é um azeite fresco. E aí está a grande vantagem dos produtores brasileiros, né? A gente tem uma produção e rapidamente ele está à disposição do consumidor, né? Isso é algo que a gente vai observar aí, que é chamado de frescor de azeite. Então, gostaria que você experimentasse, né? Só para a gente entender um pouquinho. Como é que experimenta, né? A gente preparou aqui 3 perfis de azeites que vão aumentando as suas intensidades, né? Esse é o azeite brasileiro, eu vou te colocar no copinho, né, para você fazer uma prova. Eu vou beber esse azeite? Você vai beber um pouquinho. Tá. E eu vou beber junto com você. Tá bom. Hoje a minha quantidade de óleos bons, né? Sim, hoje vai melhorar. Bom, vai melhorar. O que a gente observa num azeite? Primeiro é o aroma. Por que o copo é azul? Para não ter influência da cor. Tá. Se você levar o nariz, você já vai perceber algumas notas de aroma. O azeite, quando a gente pega um bom vinho para apreciar, o que os sommeliers fazem? Eles fazem aquele movimento charmoso, mas não é só o charme. O álcool libera os compostos voláteis. O azeite não tem álcool. Então, para realçar esses aromas, a gente esquenta o copo. Então, você pode pegar o copinho e esquentar. Ai, gente, que legal isso, hein? Chique, né? Tô gostando. Isso dá para fazer em casa, com copinhos também de plásticos. Você pode fazer o mesmo processo, né? Aí a gente sai na frente. Aquele sommelier. Sabe aquele amigo? Sempre a gente tem um amigo, um primo, um irmão, metido de entender de vinho. A gente agora vai dar uma aula de azeite. Já vou providenciar meus copinhos. Falar de vinho eu não entendo tanto, mas de azeite... Leva ao nariz. Você percebe uns aromas meio de mato, de grama... Tem um frescor de natureza nisso, né? Então, esse é um dos atributos que é chamado de frutado. São os aromas e sabores que a gente encontra no azeite, né? Então, você classifica o azeite, um azeite mais verde ou um azeite mais maduro. Porque dependendo do estágio que a azeitona é colhida, você vai ter notas mais verdes ligadas a frutas e legumes verdes, que pode ser maçã, banana, grama cortada. Algumas coisas a gente até encontra no vinho, né?
Então, essa é a primeira avaliação. A segunda, a gente colocar na boca, que alguns sabores e aromas a gente não percebe no nariz, mas percebe na boca. Segura um pouquinho, tem um sabor amargo, que é um atributo positivo, tem intensidades diferentes, e você vai sentir uma pegadinha na garganta quando você engolir, que é chamado de picante. O amargo e picante vai te dar duas informações. Uma que você comentou, são os polifenóis, né, que são os antioxidantes naturais que combatem o envelhecimento. Essa é a primeira. Quanto mais amargo e mais picante, mais polifenol tem. E a segunda informação relevante para a utilização em pratos, quanto mais amargo e mais picante, ele é mais indicado para pratos mais condimentados. Bacalhau, por exemplo, ou uma pizza de calabresa, ou um queijo azul, tipo gorgonzola, que a gente vai experimentar aqui. Tá? Vou mostrar para você, depois vou te convidar a fazer. Não precisa ser todo o azeite, né? Tem que fazer isso? Você engole. Para engolir. E esse processo de aspiração é para o ar passar sobre o azeite. Você vai sentir algumas notas no retrogosto. Você segura um pouquinho, você vai sentir uma intensidade maior ou menor de amargo. E quando você engolir a pequena quantidade, você vai sentir uma leve picância ou uma picância mais intensa. Não precisa ser todo o azeite. Segura um pouquinho, aspira. Engole. Sentiu um pouquinho de amargo? Pouco, muito, nada. Senti agora a picância. Sentiu a picância. Senti um gostinho de grama. Grama. E um amarguinho. E um amarguinho. Então, um bom azeite extra virgem tem esses três atributos. Isso que você sentiu no nariz, que são os aromas. O amargo pode ser maior ou menor. E essa leve picância. Então, isso caracteriza um azeite extra virgem. Ó, que legal. Então agora a gente já pode fazer o teste em casa mesmo para saber se a gente está sendo enganado ou não. Exatamente. Você percebe depois na boca uma certa nota amendoada na boca. Parece que você comeu nozes. Exatamente. Isso é uma sensação de um bom azeite. Já experimentei o azeite brasileiro. Gostei. Experimentar o português ou o espanhol? Vamos no português, No português. O azeite de Portugal é o mais vendido no Brasil. Mais de 60% do azeite do Brasil é de origem portuguesa, né? Então a gente tem aí uma forte ligação, né, com nossos irmãos do além Atlântico, né? O procedimento é semelhante, tá? De degustação. De degustação. Eu já vou então, pegar já vamos o meu, pegar e já vamos esquentar. analisando. Tá vendo? Já sei. Onde eu compro esses copinhos, hein? Esses copinhos a gente ainda não tem no Brasil. Ah, olha aí o novo negócio para quem tem uma fábrica de vidro. Exatamente, né? São fábricas, empresas de cristais poderiam fazer isso, né? A gente tem algumas cristalerias aqui no Brasil que poderiam estar pensando nisso. E eu gostei porque combinou super com o meu vestido. Achei ótimo. Tá bom já? Já está ótimo. E já são notas diferentes, né? Bem diferentes daquela nota de grama que você sentiu, enfim, né? Agora foi a picância. Demora um pouquinho, Demora. né? Demora. Os azeites Não é têm uma rápido. picância mais tardia, né? Isso é polifenol puro, né? Essa sensação de picância é polifenol, é antioxidante direto. Esse azeite é mais amargo que o primeiro. É mais amargo que o primeiro. Eu senti um cheiro de oliveira. Sim, folhas de oliveira. Né? É uma bela descrição para esse tipo de produto. E mais o quê? Ele tem um pouco de erva verde. Sim. Alguns não tipos tem aquele gostinho de nozes no final, tem. não. Não tem. São variedades diferentes, né? Aqui esse do Brasil, a gente tem uma variedade chama Arbequina, outra chama Coroneiki e Arbosana. Então, no Brasil, a gente já tem hoje mais de 20 variedades plantadas. O azeite português são variedades típicas de Trás-os-Montes. Então, nós estamos falando aí de verde alto transmontano e cobrançosa, né? Por isso que tem esses aromas diferentes. Você percebe, a acidez é praticamente a mesma, Tá. mas são azeites diferentes, né?
Vamos pro último aqui. Esse daqui seria o ideal para Saladas. saladas. Esse já é um intermediário, para alimentos intermediários. Pode ser para uma brusqueta e pode chegar até num bacalhau. Tá. E vamos aqui para o último, No espanhol, no espanhol. eu falei dos níveis, né, do HDL, né, que é o colesterol bom, vai ficar Exato. ótimo. Isso está ligado à própria gordura. Esse é o meu? Esse é o seu. Ah. A própria gordura do azeite, né? A questão dos colesteróis, basicamente, são ligados aos O aromas. processo de fabricação que fala, né? Exato, de do fabricação. azeite, ele, claro, foi mudando como tudo muda ao longo do tempo, né? Eu fui numa fábrica de azeite lá em Portugal, que eles têm ainda o jeitinho antigo de fazer, que era todo de madeira, né? E hoje aquele maquinário mais moderno, Exato. né? Isso deve alterar também o sabor do azeite. Essa evolução também possibilitou a gente ter azeites com acidez cada vez mais baixa. Porque aqueles processos antigos, eles submetiam o azeite a uma certa oxidação, né? Você tem alterações no produto. Hoje o processo é praticamente todo controlado, né? Esse é bem mais picante. Bem mais picante. Também tem gosto de grama. Também tem gosto de grama. Tem pouca fruta que a gente percebe mais fruta. Ele é maçã mais e tomate. ácido. E ele é mais... Esse mais ácido que você sente é mais adstringente. Dá uma sensação mais... Mais amargo. Mais amargo. Bem mais amargo do que os anteriores. São as variedades típicas da Espanha. É picual, orriblanca e um pouquinho de arbequina. Esse é melhor? Depende para a aplicação, né? Esse seria ideal pro... Para o queijo. Agora nós vamos experimentar para o aqui para queijo. você ver a diferença. Vou experimentar esse queijo, vamos né? lá. Vamos lá? No queijo. No queijo. Quando a gente fala do queijo, a gente está usando aqui o queijo gorgonzola, porque ele é extremamente condimentado, Tá. né? Salgado, né? E você vai ver como esse amargo e o picante se comportam com relação ao queijo. Ficou ótimo. Vamos experimentar com azeite mais suave. De qualquer maneira, é muito da questão pessoal, né? Mas para você ver como o prato muda entre um azeite mais suave e um azeite mais intenso de amargo e picante. Muda totalmente. Muda totalmente. Então, um bom azeite, ele pode ser bom para diversas aplicações. Mas, normalmente, você percebe diferenciações significativas quando você muda de um azeite para o outro. Gente, né? maravilhoso. Que aula, hein? E uma coisa para a gente finalizar, né? O azeite também está sendo usado em diversas outras aplicações. Sorvete. Sorvete com azeite? Para a gente fechar aqui a nossa conversa. Outro dia meu filho chegou de viagem e ele me trouxe um aceto balsâmico e ele falou, mãe, esse é para você comer com sorvete. Exato. Agora é azeite com sorvete. Azeite com sorvete. Esse é um azeite aromatizado com casquinha de limão siciliano, né? Tá. E é uma forma também muito interessante de aplicação do azeite de uma gordura saudável também em sobremesas, né? Nossa, ficou maravilhoso. Do que era esse sorvete aqui? Creme. Que não tem gosto de nada, mas com azeite ficou maravilhoso. Sim. Então, você pode usar sorvete de manjericão, sorvete de pimenta com chocolate, né? Num sorvete de chocolate, um sorvete com Nossa, azeite que coisa com pimenta, boa. fica muito interessante. Você falou em pimenta, eu tenho um azeite de pimenta lá em casa que eu não sei o que fazer com ele. Em sorvete de chocolate, por Ai, exemplo. boa. Essa é uma boa aplicação. Vou experimentar. Muito bom. Paulo Freitas, amei. Muito obrigado. Eu sei que você tem mais um monte de conteúdo. Volta Tá outras vezes pra gente aprender Olha mais. que você... Foi muito legal, Desejar. né, gente? E olha, ele tá no site azeiteonline.com.br. O Face é Azeite Online e o Instagram Azeite Online Consultoria. Azeite Online Consultoria. Já segue o Paulo, já agradece e vamos agora com mais sabedoria em relação ao azeite. Muito obrigado, Cláudia. Esbanjar conhecimento programa. por aí. Eu amei. Obrigado. Muito 10, né? Só um negocinho assim, ó, que é meio feio, né?